Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre gagueira e autismo, ou seja, aqueles casos que, além do transtorno do espectro do autismo, você fica em dúvida se o seu paciente tem ou não tem uma gagueira. Será que é gagueira? Será que não é? Então, vamos lá. Nos últimos anos, houve um aumento na identificação de disfluências em indivíduos com autismo, sejam eles crianças ou adultos, tá? Se vocês forem procurar lá no Google Scholar, vocês vão ver que ainda temos poucos artigos publicados sobre a caracterização dessa gagueira, se ela está concomitante ou não, se é uma disfluência normal, se é uma disfluência normal que está excessiva, ou se é uma disfluência atípica, exclusiva dessa população, seja de crianças ou de adultos, né, com autismo. Bom, vou falar um pouquinho sobre a minha formação, por que eu estou aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Eu sou fonoaudióloga, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, 97. Minha primeira especialização foi em fonoaudiologia, com ênfase em audiologia. Fiz mestrado, depois de um tempo já atuando na área clínica, e aí o foco foi os transtornos de fala. Atuo na clínica fonoaudiológica desde 1998, sou especialista em linguagem pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, tenho diversos cursos nacionais e internacionais em aperfeiçoamento na área de fluência, e em breve vou apresentar documentação para o título de especialista em fluência, e sou especialista em intervenção ABA, que é Análise do Comportamento Aplicada, para autismo e deficiência intelectual pelo CBI Miami, tá? Então, eu atuo nessa área de fluência e dos transtornos do espectro do autismo. Vamos falar primeiro, então, relembrando o que é a gagueira, o que acontece na gagueira. As disfluências de fala, elas representam interrupções nos processos de planejamento ou de produção. E elas surgem devido a uma interação entre vários fatores. Aí entra a questão da multidimensionalidade da gagueira. Embora tenha a questão genética muito forte, a gente sabe que a questão das competências linguísticas, das habilidades motoras e o temperamento do falante interfere muito nessa manifestação da gagueira. E o autismo, a gente sabe que ele acomete de 0,75% a 1% das crianças. Esse aqui de acordo com o DSM-5, tá? Mas hoje a gente tem evidências já lá nos Estados Unidos que uma em cada 54 crianças estão dentro do transtorno do espectro. E aí, o que caracteriza o autismo? São prejuízos, né, deficiência em dois domínios principais. O primeiro é na comunicação e na interação social. Todos os critérios desse domínio têm que ser atendidos. Então, a criança ou adulto com autismo vai ter um déficit de reciprocidade social, vai ter comportamentos não verbais de comunicação e habilidades no desenvolvimento, manutenção e compreensão de relacionamentos afetados, tá? Vai ter um déficit. Também vai ter padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Em 2 dos 4 critérios devem ser evidentes. Aqui, se vocês quiserem mais detalhes, tem outros vídeos aqui no canal falando só sobre autismo, caracterização. Não vamos nos deter nisso. Dos artigos mais importantes que eu acho que quem quer se aprofundar na área, eu cito esse do Schallenberg e colaboradores de 2001, que analisou as características da fala e da prosódia de adolescentes e adultos com autismo de alto funcionamento, síndrome de Asperger. Hoje a gente sabe que tudo isso aqui está dentro do espectro do autismo, tá? A gente não diferencia mais síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamento, tudo está dentro do espectro. O que o Schallenberg ele verificou, né? Eles encontraram uma fala disfluente que a média de idade ali era de 20,7 anos, então não era só com crianças, tá bom? Tinha 8 ou menos indivíduos do espectro do autismo que identificaram disfluências em crianças pré-escolares, uma criança escolar, adolescentes e também adultos. Antes desse estudo, faltava informação sobre disfluências nesta
nesses pacientes com autismo. A gente não sabia se a gagueira ela ocorria de forma concomitante, se era uma disfluência normal, se era uma disfluência normal que estava aparecendo de forma excessiva, ou se era uma disfluência atípica ou exclusiva dessa população com TEA. Se você está gostando desse vídeo, peço para você, por favor, inscreve-se aqui no canal, ó, para não esquecer depois, tá? Dá força, seu material gratuito, de qualidade que eu estou fazendo para quê? Para que mais colegas fonoaudiólogos tenham acesso a essas informações, porque isso, de forma geral, fica muito deficitária nos cursos de formação, com raras exceções. Se você, durante a sua graduação, teve bastante informação sobre autismo e gagueira, sinta-se feliz e comente aqui embaixo que eu vou querer saber onde que você fez sua graduação, tá? Parabéns para os professores que conseguiram se especializar nessa área, porque não é uma área que muitas pessoas têm interesse. Eu mesma fui despertando esse interesse pelo autismo durante a minha atuação, porque eu não tinha preparo. Eu sempre estudei sobre gagueira, desde a graduação, atendi pacientes com gagueira, mas autismo eu não tinha atendido. Eu comecei a atender no serviço público, foi vindo a demanda e aí a gente fica naquela pressão de ter que estudar, dar o melhor da gente e ver qual é o nosso propósito, tá? Então se inscreve, deixa teu like e vamos seguir aqui. Vou citar para vocês alguns artigos, não todos, tá? Mas se vocês quiserem saber mais, vocês peçam aqui nos comentários que eu encaminho os artigos para vocês. Esse artigo aqui, Pléxico, da Clary, é de 2010, está publicado na página da ASHA, da Academia Americana de Fonoaudiologia, e ele estudou as características de disfluências que foram observadas em crianças pequenas com TEA. Que esse estudo é bem interessante, porque ele estudou as disfluências de fala em crianças de 3 a 5 anos, apesar de ser um grupo pequeno, tá, gente? Foram só 8 crianças. Por que essa dificuldade com os grupos? Quem trabalha com autismo sabe da heterogeneidade dos pacientes com autismo. Eu mesma, assim, não tenho 2 pacientes que foram iguais. Um tem seletividade alimentar, o outro não tem. Um tem muita estereotipia motora, o outro tem estereotipia verbal. O outro tem muito mais rigidez. Então, é difícil você pegar um grupo mais homogêneo. Então, os grupos, em geral, de estudo são grupos pequenos e por isso que também tem poucos grupos. Assim como na gagueira também. A gagueira ela é muito heterogênea, a gagueira é do indivíduo. Mas voltando aqui ao estudo, então, do Pléxico, de 2010. As amostras de fala eles foram coletadas para cada criança durante interações padronizadas. A porcentagem e o tipo de disfluências observadas foram discutidas no estudo, tá? Apesar de muitas dessas crianças não terem diagnóstico clínico de gagueira, porque a queixa principal era o autismo, todas elas tinham disfluências. E esse é um fator bem importante, porque às vezes a gente fica muito ligada na questão do autismo, que é o espectro, e ali dentro tem um transtorno de linguagem, que envolve mais a linguagem social, mas também tem essa alteração de fluência que muitas vezes a gente não fica atenta. Então, nesse estudo, além das disfluências gagas e de outras disfluências típicas da gagueira, as crianças com TEA também produziram disfluências atípicas. O que são essas disfluências atípicas? São disfluências que não são observadas nas crianças com desenvolvimento típico ou naquelas crianças que têm aquela gagueira por volta dos 4 anos ali, tá? Outro estudo bem interessante de Siskin, que é de 2006, esse aqui é de uma revista especializada em fluência, da ASHA também, eles estudaram a disfluência de fala na síndrome de Asperger, 2 casos, tá? Mais uma vez aquela questão do grupo reduzido. Por quê? É difícil achar pacientes com características parecidas. Mais um estudo interessante do Torabian, que é 2016, foi sobre avaliar a disfluência de linguagem, né, em crianças em idade escolar com TEA, e isso aqui numa tarefa virtual de falar em público. Então, uma tarefa mais próxima do que é a realidade, não fazer só repetição de palavras. É um estudo interessante para quem quer saber mais sobre avaliação. Mais um estudo aqui de 2011, esse aqui, Campos, fala sobre os descritores prosódicos incomuns em crianças verbais, né,
com TEA, porque a prosódia geralmente está alterada. E aí a gente vai ver quais são os tipos de alterações. No estudo de Scott, de 2015, também foi levantada uma questão muito importante, que é sobre a disfluência de fala e o autismo nas escolas, a necessidade da gente dar suporte para essas escolas, orientar as escolas, não só quanto ao autismo, mas também quanto à fluência e atividades que vão favorecer a fluência dessas crianças, principalmente em idade escolar. Mais um estudo aqui que eu sugiro para vocês lerem, que é do Healy. Scott, me desculpe, meu inglês não é dos melhores. Fala sobre análise de disfluências finais em palavras, né? Em conversas, então, uma criança com autismo. Esse aqui foi um estudo de caso, de um tratamento, mas é bem interessante também, é aquilo que eu falei. Talvez o seu paciente não tenha essas características, talvez o seu paciente tenha características próprias dele. Outro estudo de 2013 fala sobre o tratamento da gagueira em um adulto com TEA, uma descrição aqui, estudo de caso, tá? E o estudo, esse estudo aqui do Scott também, de 2014, que eu já citei antes, o que os resultados falam, né? Os resultados ofereceram evidências de que quando a gente trabalha em crianças com síndrome de Asperger, que o S é síndrome de Asperger, tá? Existem disfluências semelhantes e diferentes daquelas das crianças com desenvolvimento típico. Podem ser identificadas em pelo menos um subconjunto de pessoas com síndrome de Asperger. Portanto, crianças ou adolescentes até com síndrome de Asperger devem ser rastreadas para distúrbios de fluência. Devemos avaliar a fluência nessas crianças com transtorno de espectro do autismo, mesmo que seja leve, que muitas vezes a síndrome de Asperger entra aqui, né? Tem autismo, mas é leve. E tem uma discussão quanto a isso, que nós não vamos entrar nesse âmbito hoje, nesse vídeo, tá? O que é leve, né? Porque se tiver um distúrbio da fluência, isso vai afetar negativamente a eficiência, a eficácia dessa comunicação. E a comunicação social está alterada, então com uma disfluência vai ser pior ainda, tá? O estudo ele coloca aqui então, né, esse estudo, que os resultados indicaram maior pausa silenciosa, as pausas, e repetições disfluentes, tá? Era mais comum, e tinha menos pausas preenchidas e menos revisões entre os adultos com autismo. Então, o marcador de pausa também é interessante de ser estudado. Embora as disfluências no final da palavra não sejam uma característica pronunciada da gagueira do desenvolvimento, elas foram observadas aqui nas populações dentro dessas categorias diagnósticas diferentes da gagueira, como crianças e adultos com algum problema neurológico, como esses autores citam, tá? Esses padrões também foram observados em crianças sem o diagnóstico. Um estudo de Cortador de 1987 já é meio antigo, gente, mas vamos valorizar, né? Foi uma das primeiras pessoas que pensaram sobre isso. Relataram uma criança sem outros problemas de fala ou linguagem, que foi encaminhada aos 2 anos e 10 meses de idade, com 82% das suas repetições parciais de palavras na posição final. Então, vejam, as repetições aqui não era na sílaba inicial, era na posição final da palavra. Esses outros autores relataram também em 2005 que 2 meninos em idade escolar apresentavam aquela inteligência média e nenhum problema neurológico conhecido. Na análise de disfluência, os autores indicaram que ambos os meninos tinham interjeições, repetições de uma ou várias palavras, revisões e frases incompletas. Ambos os meninos também apresentaram repetições parciais de palavras iniciais, palavras quebradas, repetições parciais de palavras finais. Nenhum dos meninos apresentou bloqueio, então eles não tinham bloqueio. Bloqueio não é uma coisa comum de acontecer, tá? E um deles apresentou prolongamento, mas mais uma vez, vamos ver assim, ó, era um estudo com 2 meninos, uma amostra pequena. Os 2 tipos de disfluência que ocorreram com maior frequência para ambos os meninos foram o quê?
novamente as repetições finais de palavras e as revisões, tá? Então, será que isso acontece com o paciente de vocês? Tem mais repetição final de palavra? O que vocês percebem? Então, o vídeo de hoje encerra aqui. Falamos sobre gagueira e transtorno de espectro do autismo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o teu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com colegas que podem estar precisando dessa informação. Quer saber mais? Quer saber mais sobre algum estudo específico? Coloca aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de responder, tá bom? Até a próxima e muito obrigada por escutar.